should give it. Bom, pessoal, agora que vocês já viram a execução, vamos fazer então um trade breakdown, recap dessa operação. Esse trade aqui foi bem tranquilo, foi bem simples, eu vou explicar para vocês. Hoje é segunda-feira, eu não passei nada no meu canal de análise sobre o Shao, nem o Samuel, eu vou falar por mim, prefiro não passar muita coisa na segunda-feira, não criar muita expectativa na segunda-feira, eu prefiro esperar o candle da segunda-feira fechar, para a gente poder ter mais informação de como que pode ser o candle semanal. Mas eu opero segunda-feira. Eu só não passo nada muito certeiro assim. Eu prefiro passar no meu canal de análise e tal, só as paradas mais certeiras mesmo, que a gente já consegue vir planejando desde antes. E isso aí pode ser até uma coisa útil para você. As minhas melhores operações e que eu mais coloco contrato são operações assim que eu já venho enxergando desde dias atrás, sabe? Normalmente na sexta-feira eu faço o recap da semana que fechou e planejo a próxima semana. E às vezes, desde a sexta-feira eu já consigo enxergar coisas específicas aí no Real Time Frame que podem acontecer, entendeu? E esse tipo de operação que eu já venho planejando de mais tempo, de outros dias, que eu já tenho mais informação de semanas que fecharam, de dias que fecharam, por exemplo, que são os melhores trades que eu faço, os trades que eu mais coloco o contrato e que, consecutivamente, são os trades que eu mais lucro também, que eu mais gosto de fazer. Tá? Mas esse não é o caso da segunda-feira, porque na segunda-feira, normalmente é um dia que tende a ter mais range, né? Então eu fico um pouco mais restrito a pegar operações menores e tudo mais. Mais específicas ou na abertura do mercado, se eu estiver falando de índices.
Mas vamos lá, eu tava olhando o Shao, o EURUSD e o Nasdaq não estavam tão clean agora no pré-market, então eu tava olhando o Shao. Eu tava olhando o gráfico diário e observando o gráfico diário, a gente tem uma coisa bem interessante, que são essas máximas aqui. Isso aqui é tudo uma buy side pool, uma piscina de liquidez, onde o preço ele acabou de interagir aqui nos ativos do ouro. Dentro dessa buy side aqui, a gente fez vários dias seguidos de expansão. Então o que acontece é que a gente pode trocar de fase de preço quando a gente encontra esse objetivo. Então se você parar para pensar, o preço aí estava meio consolidado, expandiu, retraiu, expandiu, fez várias dias sequenciais de expansão no tempo gráfico diário, chegando dentro desse nível aqui. Quando chegar aqui nesse nível, eu vou querer olhar para o preço dar uma parada, dar uma retração, dar uma consolidação, por exemplo. Assinatura de continuidade, o que, que seria? Ele expandir, retrair e expandir. Ou ele expandir, consolidar e expandir. Essas duas coisas aqui, cenário 1 e 2, indicam que ele vai dar continuidade de alta. Então eu vou ficar esperando para ver o profile. Mas aí você vai olhar e falar, pô, estou sendo executando uma operação vendedora, se nessa região aqui pode muito bem acontecer um desses dois cenários de continuidade ele continuar expandindo? Sim, pode. Porém, olhando no lower time frame, a gente vê que o perfil do dia, o profile, ele não foi favorável para a gente ter essa expansão de alta. Por quê? Se eu quero ver o preço expandindo para cima, ou nesse caso, por ser uma segunda-feira, acaba até contribuindo com essa ideia que eu tenho do preço permanecer lateral, ou retrair, ou descer um pouco, ali a depender das confirmações. Já que segunda-feira, ou é um dia de expansão, ou é um dia de range. Nesse caso, segunda-feira ele já abre expandindo para essas máximas. Então, se eu estou querendo, por exemplo, ver uma continuidade para cima, eu não quero ver esse profile aqui, onde o preço ele primeiro expande para cima. Entenderam? O que eu quero ver é o preço abrir para baixo primeiro. Ou então ele abrir consolidado aqui, fazendo um range neutro. Depois manipulando embaixo e aí indo para cima. Não é o caso aqui. Você pode ver que o preço ele expande para cima primeiro. E chegando aqui em cima ele dá uma consolidada. Então isso aqui não é um cenário muito favorável, porque a gente não tem nenhuma mínima do dia estabelecida. Essa mínima do dia aqui, a gente não pode confiar nela, porque ela não operou para nenhum nível chave, para nenhum PGRE, para nada do tipo. Então quando o mercado ele abre um Power of Tree, e esse Power of Tree já abre expandindo para longe, o que que significa? Que a gente não tem manipulação aqui embaixo. Então, por mais que eu também estava esperando, de certa forma, que o preço ele pode dar essa quantidade de alta aqui ao longo da semana, para hoje em específico, por causa desse profile, a gente não poderia operar isso. Então você pode ver que é tudo um processo top-down. A gente começa do time frame maior, vai esperando as expectativas, alinha com o que aquele dia tem de característico, depois a gente alinha uma seção específica e as quebras de correlação depois. Então nesse caso aqui, você pode ver, ele chegou nessa máxima e ele travou. Então a gente desce aqui essa mínima do dia. E o que acontece é o seguinte, você pode ver aqui nos outros ativos, isso aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi que nenhum ativo ele formou uma SMT ou ele veio manipular essa mínima do dia. Então aqui embaixo está faltando manipulação completamente. E aí o que acontece? Quando você tem uma região, por exemplo, para você operar para longe de uma mínima do dia, você não quer que essa mínima do dia seja failure swing. O que é failure swing? É liquidez de baixa resistência, assim, ó, esse tipo de formato aqui. Você quer que ele seja o que? A manipulação. Assim. Ou que ele tenha uma SMT, né? Assim. Na mínima do dia. Para formar um pavio com ferro para você operar para longe. Não é o caso do que a gente tem aqui embaixo. Você pode ver que aqui no Char GP tem Failure Swing, Shower, Failure Swing e Shower SD, o Gold, Failure Swing também. Então essa mínima eu não quero operar para longe dela. Quando eu tenho esse tipo de cenário, o que que acontece? Se eu tiver informações agora o suficientes, profile e quebra de correlação, estiverem me alinhando uma possível venda, eu pego essa venda. Porque se eu tiver quebra de correlação, manipulação nos topos, isso vai estar me indicando que o topo é seguro para eu operar para longe dele, enquanto a mínima não é. E depois o preço pode até chegar aqui e formar uma quebra de correlação aqui com essa mínima, ou voltar até aqui embaixo a manipular. Entendeu? E essa movimentação de baixa, eu posso acabar participando dela. Ou então de uma fração dela, de uma parte dela. Não preciso pegar ela toda também.
Ou às vezes ela nem precisa acontecer, às vezes o preço só vem até essa mínima aqui e acaba voltando. Quem sabe o que pode acontecer. Porém, quando eu estou no momento ali operando e eu tenho a quebra de correlação que vai me confirmar isso, de certa forma, vai me confirmar a máxima do dia aqui mais protegida para eu poder operar para longe, eu vou pegar essa operação. Mais short, vou pegar uma operação de short, nesse caso, porque no topo, e uma operação curta. Então, o que acontece? Vindo para o dia, pode ver que aqui a abertura expandiu para cima e aqui o preço consolidou. Quando o preço ele consolida dessa forma, a gente vai ficar esperando que ele vai expandir de certa forma para algum lugar, um lado ou outro. Nesse caso, o que acontece? O preço ele tira a mínima aqui, né? Em Londres, ele tira essa mínima aqui. E ele começa a expandir para cima. Olha aqui no Shower, ele expande bastante para cima, expande 50 pontos para cima. E aí ele chega nessa máxima aqui, que era a antiga máxima do dia. Porém, quando ele chega ali, o SHA-USD, ele não chega ali também. Então isso aqui é uma quebra de correlação. Ok? Qual é o problema dessa quebra de correlação? Ela não é sequencial. Ela não acontece entre nenhum ciclo específico. Esse é o problema. Então, quando isso acontece, eu exijo, pelo menos, que a gente tenha um segundo estágio dessa quebra de correlação. Então, se eu jogar aqui no H4, vocês vão ver o preço, ele chega lá, tá vendo? Bem tranquilo. Parece que não tem nada. Mas aí eu desço para o H1. Eu vejo que no mesmo topo, no mesmo ponto, eu tive esse sweep aqui. Então, no Shao Euro, em específico, o que que isso é? É o preço vindo acima de uma máxima e colocando uma SMT aqui em cima. Então, eu estou vindo acima da região de liquidez, para formar a máxima do dia, e eu estou colocando essa SMT. Entenderam? Isso aqui pode me confirmar eu operar vendido. Operar vendido até onde? Bom, olhando para esse range aqui, ele não é um range desbalanceado. Ele já ofereceu sell side e depois ofereceu buy side. Nesse caso, eu posso mirar até 50% dele. É o que eu curto mais, operar até 50% desse range. Então isso aqui já é um nível chave para mim. Já consegui encaixar um outro framework, que seria ele vir de uma liquidez externa para uma liquidez interna, junto desses 50% desse range, que também é próximo até dos 50% do dia em si, de todo o candle diário, do power of do candle diário. Então eu vou operar justamente ele voltando até essa região. E por que isso? Por que não operar comprado aqui embaixo? Porque eu não posso operar comprado para longe dessa mínima do dia. Entendeu? É regra, é simplesmente uma regra. É isso que eu faço. Utilizo essas regras, utilizo esses frameworks para não ficar subjetivo e para eu não me submeter a operações de baixa qualidade. Simplesmente eu vou esperar as coisas alinharem corretamente e pronto. Eu vou olhar para baixo, vou ver, eu posso operar planos dessas mínimas? Não posso. Então eu simplesmente não vou operar compras, porque eu não posso operar para longe dessa mínima. Eu só posso operar em direção a essa mínima. É o que faz mais sentido. Eu olho para cima e vejo topos com quebra de correlação vindo na máxima do dia, confirmando que eu posso vender. Entenderam? Então eu posso fazer isso. Aqui no SHA-USD, eu vou operar até onde? Vendido até próximo da região do discount aqui do dia também. Até próximo da região de discount desse range aqui, ó. Você pode ver que foi bem próximo de onde foi a minha saída. Então isso é mecânico, é algo repetitível que eu vou fazer direto. Então eu tendo essas duas quebras de correlação aqui em cima, basicamente, para mim me confirma que eu posso operar até essa região de discount, desse range balanceado. Agora, e esse range todo aqui de alta? O preço ele precisa rebalancear isso aqui e vir até aqui embaixo? Não necessariamente. Se a gente for fazer uma corrida de alta agora, como eu falei lá no High Time Frame, a gente pode muito bem ver a assinatura de continuidade aqui para o preço continuar. Lembra que eu falei dele consolidar e continuar, ou ele retrair e continuar? Essa retração não precisa ser profunda. Se a gente está numa movimentação de expansão forte, a gente poder chegar lá no All Time High de novo, caso isso aconteça. Ou então para a gente pelo menos rebalancear uma parte dessa movimentação. Rebalancear não seria a palavra certa, mas a gente alcançar aqui alguns níveis. Ok? Se eu jogar um premium discount aqui, vocês vão que agora que a gente está também numa região de premium, né, o preço ele tende a dar essas retraídas também para baixo. Então, por isso que eu preferi pegar ações pequenas e não estavam alinhando completamente, né, com o order flow do mercado. Qual que era o order flow de alta? O order flow do mercado, perdão, era de alta, né? A expressão foi meio contra esse order flow, mas eu expliquei para vocês o porquê. Então, depois aí foi só utilizar o 30 minutos. Eu gosto de operar dois Power of T.
em específico. Power Feed de 30 minutos e Power Feed de 4 horas. No vídeo você pode ver ativando lá o High Time Frame Candle de 30 minutos. Eu gosto bastante de observar. E a minha execução foi aqui nesse ponto. Você pode ver a marca da execução. Aqui, nessa região. Depois que ele fez o rompimento aqui, nesse nível. Certo? Inverteu essas regiões aqui. E aqui em cima a gente tinha quebra de correlação. Então eu simplesmente olhei, né? Isso, e aí tirar toda essa liquidez aqui, tá vendo? E voltar para 50% do range, né? Para a região de discount do range ali. Que eu tinha apresentado para vocês agora. Então todas as coisas se encaixam. Tá vendo? Quando o preço chegou aqui, então, o candle de 30 minutos, ele foi o quê? Ele foi um candle que ele já chegou na máxima do que no anterior, colocou mais SMT e já começou a expandir. Então, ele, por natureza, esse tipo de candle aqui, que tem um pavio pequeno assim, manipulando o anterior, ele não precisa, por exemplo, ele não vai fechar aqui próximo do preço de abertura, sabe? Ele vai expandir, já que esse pavio é curto. Então, ele vai expandir para longe. Então, eu quero operar esse tipo de candle aqui. Esse tipo de candle é favorável, principalmente para esse cenário que eu tenho, em que eu quero uma movimentação rápida para longe da máxima do dia. Para atuar o máximo do dia, né? Depois o preço pode acabar voltando lá. Não sei, segunda-feira é um dia meio complicado. Mas ele voltou aí, ó. Aqui a gente teve, né, quebra de correlação. Depois teve outra aqui, foi nesse paviozinho aqui, falar do candle de 1 hora, né? Inclusive alinhado com o Power Feed de 1 hora também, né? 1 hora abre aqui e já coloca essa outra SMT para colocar máxima, pavio pequeno para começar a expandir. Então extremamente alinhado. Quando o preço ele fecha aqui embaixo dessa região e tudo mais, eu executo minha operação. A gente pode enxergar isso aqui até o gráfico de 15 segundos, ó. Que você pode ver que o preço ele vai, forma ali SMT, aí forma uma quebra, mantém, forma outra quebra, mantém. Depois aqui, eventualmente, depois que ele rompe essas regiões aqui, né? Forma outra quebra aqui, que eu executo. Entrei um pouco atrasado, admito, mas entrei aqui. Meu stop vocês viram que tá mais ou menos aqui por cima. E meu alvo aqui embaixo. Mais ou menos 2 por 1. Então essa aqui foi a operação que eu peguei hoje. Acredito que foi uma operação boa, até porque é um dia um pouco mais complicado de abordar, mas eu achei bem bom esse delivery aqui que o preço fez, foi bem rápido. Ele quase não foi em drawdown, ele ficou só um pouquinho em drawdown aqui. Depois ele voltou, né, 2 vezes aqui no meu ponto de entrada, mas não explorou essas regiões aqui em cima. O que é bom, né, para ele fazer essa entrega aqui rápida. Agora ele está revertendo aqui, mas enfim, não vou acompanhar a abertura ali nos índices. Mas enfim, esse aí foi o recap. E se você quiser aprender mais de mim, tem links aí na descrição, ok? Tem o meu Discord também. Fica à vontade se você quiser comentar qualquer coisa. Até a próxima. Obrigado.